Isaías, capítulo de número 14, versículos 12 ao 19. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades? Que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo. Mas você é lançado fora da sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos traspassados à espada e que descem à cova de pedras, como um cadáver pisoteado. A passagem do texto de Isaías, capítulo número 14, versículos 12 ao 19, o texto está se referindo diretamente ao rei da Babilônia. Porém, alguns estudiosos da palavra de Deus acreditam que Isaías está fazendo uma alusão poética, onde compara a queda do orgulhoso rei da Babilônia à queda de Satanás. Porém, não existe um consenso entre os estudiosos que realmente é uma alusão poética. Alguns acreditam que o texto está se referindo somente à queda do rei da Babilônia e alguns acreditam que existe uma alusão poética, que realmente está fazendo uma citação direto ao rei da Babilônia, mas que está fazendo uma alusão poética também à queda de Satanás. Então, como não existe um acordo teológico de ambas as partes, o que nós podemos dizer para você? Independente se Isaías 14, capítulo 14, versículos 12 ao 19, é uma alusão poética ou não, nós temos outros referenciais na palavra de Deus que são referenciais diretos, inclusive do próprio Deus, que mostra quando Satanás foi expulso, que mostra que nós temos que ficarmos espertos e atentos contra as investidas dele. Então, qual é o papel do homem e da mulher de Deus mediante a palavra de Deus? Nós temos que entender o seguinte, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Nós temos que ler os textos sagrados e as passagens obscuras, outros textos vão dar a interpretação. Como, por exemplo, essa passagem de Isaías, capítulo de número 14, versículos 12 ao 19. Os maiores estudiosos, eles não conseguem chegar num consenso. Não conseguem, porque uma parte vai dizer o seguinte: não, está se referindo o texto claramente direto somente ao rei da Babilônia. E outra parte vai dizer: não, está se referindo ao rei da Babilônia, porém está fazendo uma alusão poética a Satanás, a queda de Satanás. Agora, independente se é somente sobre o rei da Babilônia ou se é uma alusão poética sobre Satanás, nós vamos fazer o quê? Buscarmos base e entendimento em outras passagens. E em outras passagens nós vamos encontrar base para pregarmos que o nosso inimigo é Satanás e seus demônios. Então, nós não podemos nos prender somente em uma passagem, somente um texto. Nós não podemos,
Por que que existe hoje a Bíblia Sagrada composta de 66 livros? Para quê? Não é para ler somente um livro, ou para ler somente uma passagem, ou para pegar somente as promessas. É para ler, entender por completo todos os livros, toda a história. E quando nós pegamos o contexto geral de todos os livros, de toda a história, nós vamos ver que, independente se essa passagem é uma alusão poética ou não, não faz a mínima diferença. Não muda o contexto geral da história. E qual é o contexto geral da história? O contexto geral, o grosso da coisa, é que existe um Criador. O Deus Todo-Poderoso. Ele criou os céus, criou a terra, criou todo o universo. Ele criou os anjos. Dentre esses anjos, 1/3 se rebelou, liderado por Satanás, que foi expulso. 2/3 fica com Deus. Ele criou os seres humanos segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Seres humanos caíram na tentação do diabo desde o início. Leva a crer que ele foi expulso antes da criação do homem. Porque quando Adão é formado do pó da terra e da sua costela forma-se Eva, quem foi tentar Eva no jardim do Éden? Quem já estava lá para tentar? Satanás. Se ele já estava lá para tentar, ele já tinha sido expulso. Ele ainda não era o anjo bom, já era o anjo mau. E se ele já tinha sido expulso, então tudo leva a crer que ele já foi expulso antes da criação do homem. E há uma outra linha de estudo que diz que entre Gênesis capítulo de número 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 2, foi entre o versículo de número 1 e o versículo de número 2 que houve a expulsão. Mas nós não temos base bíblica para isso. E por que que uma linha de estudo acredita que foi entre o versículo 1 e o versículo 2? Porque diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e depois diz, porém a terra era sem forma e vazia. Uma linha de estudo acredita que o fato dele ter sido expulso dos céus e vindo para a terra fez com que a terra ficasse sem forma e vazia. Existe uma linha de estudo que acredita nisso. Existe até uma linha de estudo que acredita que na extinção dos dinossauros e isso e aquilo foi a queda de Satanás com seus demônios. Mas não tem nada na Bíblia. Isso são estudos, são suposições. E não é errado as pessoas estudarem e tentarem decifrar. Mas nós temos que crer exatamente no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é algo que ela nos diz assim, olha, as coisas reveladas são para os homens, mas as encobertas são para Deus. Muitas pessoas talvez perdem a fé e se desviam porque elas ficam tentando descobrir as coisas encobertas. Ora, se Deus não revelou através dos profetas, é porque não tem importância para nós. Nós temos que entender o seguinte, Deus é um Deus bom. Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança. O que ele relatou através dos profetas e através do próprio Filho é o suficiente para qualquer ser humano ter aliança com ele. Ele revelou o suficiente. Existem coisas encobertas? Obviamente que existem. Tem muita coisa encoberta. Tem muita coisa nos textos sagrados que a pessoa ela pode ler e reler, ela não vai encontrar resposta nunca. Então, quando nós não temos a resposta para algo, porque nós não temos resposta para tudo, o ser humano é limitado e Deus é ilimitado. Não tem como o ser humano saber tudo. Muitas pessoas perdem a fé, preste atenção, perdem a fé porque elas ficam tentando arrumar pretexto. Elas pegam as passagens bíblicas e começam a questionar.
Mas por que isso? Mas por que aquilo? Isso não é estudar a palavra. Estudar a palavra, meu amigo, é você ler, você entender e aceitar aquilo, por mais loucura que seja, você aceita. Você tem que aceitar. Como que Deus abriu o Mar Vermelho? Não interessa, ele abriu. Ah, mas se ele tivesse aberto a água, cientificamente é comprovado que quando a água sai de um local, o solo fica molhado. Mas a palavra diz que eles passaram a seco, o solo ficou seco. Ah, mas então o que aconteceu? Não interessa o que aconteceu. Você tem que aceitar. Nós temos que aceitar o que a palavra de Deus diz. Se nós não aceitarmos o que a palavra diz, começarmos a questionarmos e duvidarmos, nós vamos duvidar do próprio Deus. Porque a palavra de Deus é a única base que nós temos para tentarmos conhecermos a Deus. É por esse motivo que pessoas morrem na fé. Preste atenção. Muitas pessoas são tão humildes, mas tão humildes. E há casos de pessoas até que são analfabetas, não sabem ler, não sabem escrever. E elas ouvem falar que Jesus salva. Elas ouvem falar que Jesus perdoa. Algo simples assim, olha, Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus cura. Ela é. O que eu tenho que fazer? Você tem que aceitar Ele. E a pessoa, na maior simplicidade, aceita Jesus. E passa a ter uma aliança com Deus e viver uma vida em comunhão com Deus, em aliança com Deus. Algo simples. Ela ouviu falar que Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus liberta, e isso, aquilo ela aceitou. Em contrapartida, há muitas pessoas que já ouviram muita coisa, já leram muita coisa, já estudaram muita coisa, já cavucaram, já martelaram, estão sem fé, estão mortas, vazias, duvidando de tudo. Entenderam? Não é que o estudar é errado, tem que estudar, mas tem que saber estudar a palavra de Deus. Tem que saber. Muitas pessoas morrem e depois colocam a culpa nos estudos. Ah, se eu não tivesse estudado foi porque eu comecei a estudar, mas não foi o estudo que matou a pessoa. Foi a maneira como que ela absorveu a coisa. De acordo com os textos sagrados, preste atenção, não existiu um apóstolo com maior conhecimento teológico do que o apóstolo Paulo. Não existiu. O apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre. Ele era um doutor. Tudo que ele sabia, ele passou para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem, meu amigo e minha amiga, estudado. Era um homem letrado. Nos dias de hoje, se o apóstolo Paulo estivesse aqui entre nós, ele seria o teólogo dos teólogos. Ele estaria entre os maiores ou o maior. Ele tinha muito conhecimento, mas muito conhecimento. Ele se convenceu que Jesus realmente era o Cristo, ele, através dos conhecimentos que ele tinha do Antigo Testamento, então tudo ele começou a puxar na sua mente e viu que era real. Estude, você vai ver o convencimento do apóstolo Paulo. Agora, esse mesmo homem cheio de conhecimento, ele não adquiriu todo o conhecimento, toda a bagagem dele do nada. Ele veio estudando desde pequeno. Mas mesmo sendo um homem cheio de estudo, antes dele ter o encontro com Jesus, ele perseguia os cristãos. Olha para você ver. Ele tinha o conhecimento, mas não tinha o entendimento. Ele conhecia a palavra, mas não conhecia o Criador. E achava que estava no caminho correto. Achava que estava no caminho correto. Conhecia a palavra, mas não conhecia o Criador.
o dono da palavra. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele entende que, apesar de todo o conhecimento que ele tinha, ele estava no caminho errado. Ele começa a refazer suas ideias e começa a entender a real situação. E foi tendo mais experiências com Deus, foi se envolvendo mais com Deus e se tornou o maior pregador do Novo Testamento. Ele é o maior pregador. Até hoje nunca ninguém superou o apóstolo Paulo. Maior pregador. Mas a forma com que ele estava fazendo os estudos do Antigo Testamento estava errada. Estava errada. Para você entender, estava errada. Mesmo sendo um grande estudioso, estava errada. Ele não conhecia quem era Deus, não sabia quem era Deus. E ao invés de estar jogando no time de Deus, estava jogando contra Deus, lutando contra Deus. O próprio Jesus disse: por que você me persegue? Jesus falou para um homem estudado, letrado, conhecedor do Antigo Testamento: por que você está me perseguindo? Por que você me persegue? Entenderam? Compreenderam? O estudo não é errado. Não é errado a pessoa estudar. O próprio Deus diz que o povo dele foi destruído porque faltou conhecimento. Então tem que ter o conhecimento. Jesus disse: errastes não conhecendo as Escrituras e o poder que há nelas. Tem que conhecer a Escritura, tem que conhecer o poder que há nelas. Mas tem que estudar do jeito certo. É aceitar o que a palavra diz. E a Bíblia é um livro que relata milagres, prodígios sobrenaturais. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E se nós não aceitarmos o que a palavra diz, começarmos a tentar achar erro e defeito na palavra de Deus, começar a questionar, a duvidar, nós vamos duvidar do próprio Deus. E é por isso que muitas pessoas hoje estão mortas na fé. Mortas. Se elas voltarem à mente delas quando elas iniciaram, elas vão ver que elas não sabiam nada. Nada. Mas elas tinham fé. Elas viviam felizes, viviam bem, sem saber nada. Aí você diz: então o estudo matou. Não foi que o estudo matou, foi a forma que estudou. Porque o estudo não mata. O estudo, ele enriquece o conhecimento do ser humano, mas é a forma com que a pessoa estuda. A pessoa começa a querer saber mais que Deus. Está querendo achar defeito nos textos sagrados, está querendo achar erro no texto sagrado. Está querendo achar erro nos profetas, erro nos apóstolos. E por detrás é um demônio que fica na mente da pessoa fazendo ela ser assim. Para matar ela na fé. É demônio. Não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, o que ele faz? Ele abre a mente da pessoa. Ele abre para a pessoa entender, para a pessoa compreender a palavra de Deus. Então que isso nos sirva de exemplo. Porque muitos já morreram na fé e muitos vão morrer. Porque ficam questionando a palavra de Deus, duvidando da palavra de Deus, tentando argumentar contra a palavra de Deus. E a palavra de Deus, meu amigo e minha amiga, ela é verdadeira. Se nós duvidarmos da palavra de Deus, nós estamos duvidando do próprio Deus. Diz assim a palavra em livro de Ezequiel, capítulo de número 28, versículos 12 ao 19. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, bérilo,
ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e os ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu profanei e lancei fora no monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra. Eu o coloquei diante dos reis, para que o contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu. Eu o reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que o contemplam. Todos que o conhecem entre os povos se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. A passagem do texto de Ezequiel, capítulo de número 28, versículos 12 ao 19, o texto está se referindo diretamente ao rei de Tiro. Porém, da mesma forma em que acontece na passagem de Isaías, alguns estudiosos da palavra de Deus acreditam que Ezequiel está fazendo uma alusão poética, onde compara a queda do orgulhoso rei de Tiro à queda de Satanás. Mais uma vez nós temos uma divergência entre os maiores estudiosos da palavra de Deus, onde alguns relatam, olha, está fazendo diretamente ao rei de Tiro, e alguns entendem, olha, é o rei de Tiro, mas é uma alusão poética à queda de Satanás. Assim como acontece em Isaías, acontece em Ezequiel. Mas é aquilo que eu digo para você, meu amigo e minha amiga. Nós temos base em outros textos sagrados, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. E nós não podemos ficar tentando martelar contra os textos sagrados. Porque a palavra de Deus, ela foi relatada o suficiente para que nós crescêssemos nele e andássemos em aliança com ele. Então nós já temos a revelação da palavra de Deus o suficiente para andarmos de acordo com as suas leis, seus mandamentos, seus estatutos. Então nós temos o suficiente. Nós não precisamos de nada além do que já está escrito. Por isso que a própria palavra diz que as coisas reveladas são para os homens, mas as escondidas são para Deus. E por que uma linha de estudo bate nessa tecla que, tanto em Isaías quanto em Ezequiel, quando fala diretamente a um ser humano, pode ser uma alusão poética àquela de Satanás? Por que motivo que muitos batem nessa tecla? Abra sua palavra no livro de Daniel, capítulo de número 10, versículos 12 ao 14, olha o que diz a palavra. Daniel, capítulo de número 10, versículos 12 ao 14 diz: Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim fazer o que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Palavra do Senhor Deus. A palavra de Deus relata que certa vez Daniel entrou em oração e em jejum parcial para obter uma resposta de Deus. E essa resposta demorou 21 dias. O anjo de Deus que veio responder Daniel diz que estava em luta contra o príncipe do reino da Pérsia. E que depois que Miguel veio ajudar ele, ficou ali com os reis da Pérsia. Note que essa batalha foi uma batalha espiritual entre seres espirituais, anjos de Deus vezes os anjos do diabo. Porém, o anjo de Deus que falou com Daniel
chamou os anjos do diabo de príncipe e de rei do reino da Pérsia. Então, entendam, a batalha, a passagem de Daniel é uma passagem clara. Houve uma batalha espiritual, onde os anjos de Deus batalharam com os anjos do diabo, nas regiões celestiais. Porém, quando o anjo de Deus chega para falar com Daniel, ele diz, olha, eu estava em batalha contra o príncipe do reino da Pérsia. E depois que Miguel veio para me ajudar, eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Note que ele fez referência a governos humanos, porém ele estava batalhando com quem? Com demônios. Mas ele fez referência a governos humanos, ele chamou aqueles demônios de reinos humanos. Então, por nomes. Então é por esse motivo que muitos estudiosos, quando olham para a passagem de Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 19, e Ezequiel, versículo 28, 12 ao 19, eles podem dizer que aquilo é uma alusão poética, da mesma forma que em Daniel, claramente nós vemos que era uma batalha entre anjos e demônios, mas eles falam nomes de reinos terrestres, príncipes e reis terrestres da Pérsia, mas eram demônios. Então, o que nós temos que entender é que a Bíblia, ela é um livro que tem passagens obscuras. Tem passagens obscuras. Tem passagens que nós não vamos entender nem no final da nossa vida. A revelação completa de Deus é somente depois que formos morar com Ele, seremos salvos. É por isso que muitos pontos e muitas vírgulas da palavra de Deus não compete a seres humanos ficar discutindo, martelando. Como disse, as coisas reveladas são para os homens, as encobertas são para Deus. Se está encoberto, amém. Se um dia Deus quiser mostrar, amém. Se não quiser mostrar, amém, do mesmo jeito. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: a palavra de Deus, o que está revelado para nós, os textos sagrados, as passagens claras, é suficiente para que nós venhamos a andar com Deus, termos aliança com Deus aqui nessa terra. E muitas pessoas que um dia começaram na simplicidade com Deus, conseguiram andar com Deus e viver bem. Mas quando começaram a martelar em passagens mais obscuras, começaram a questionar, começaram a duvidar, perderam a aliança com Deus. Por que motivo? Estudaram do jeito errado. Tentaram buscar o conhecimento do jeito errado. A palavra de Deus tem que ser lida, entendida, compreendida e aceita. É aceitar. Por mais loucura que pareça, aceitar a palavra. Aceitar. Deus não tem que dar explicação para ninguém. É aceitar o que diz a palavra de Deus. Esta é a palavra do Senhor Deus.